A Daiane e eu temos um recadinho para dar para você aqui no Leitura de Ouvido. Temos muitas ideias para modernizar o podcast, mas para isso a gente precisa da sua ajuda. E o caminho é o financiamento coletivo. Então entre em apoia.se/leitura de ouvido que você pode participar do nosso financiamento contínuo lá mensal. Assim você vai apoiar muito a literatura e o nosso trabalho que a gente ama fazer. E tem também algumas recompensas para quem estiver com a gente mensalmente neste apoio. O Leitura de Ouvido é feito por nós dois apenas, né? Então é um trabalho muito árduo que a gente coloca muito tempo e dedicação em cima. E com seu apoio a gente vai poder continuar e ainda melhorar o nosso podcast. Entra em apoia.se/leitura de ouvido e vem com a gente para essa jornada de herói. Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o conto de hoje é O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Um texto publicado na Filadélfia em 1842 e um dos mais procurados desse autor americano, fundador, renovador das narrativas de mistério, de terror e de morte. Ficou muito massa e a gente te espera no final do conto pra gente conversar um pouco sobre ele. Boa leitura! O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe. Tradução de Oscar Mendes. Eu estava extenuado até a morte, por aquela longa agonia. E quando eles afinal me desacorrentaram e me foi permitido sentar, senti que ia perdendo os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi a última frase distintamente acentuada que me chegou aos ouvidos. Depois disso, o som das vozes dos inquisidores pareceu mergulhar num zumbido fantástico e vago. Trazia minha alma a ideia de rotação, talvez por se associar na imaginação com a mó de uma roda de moinho. Mas isso durou apenas pouco tempo, pois logo nada mais ouvi. Contudo, durante algum tempo, eu via. Porém, com que terrível exagero! Eu via os lábios dos juízes vestidos de preto. Pareciam-me brancos, mais brancos do que as folhas de papel sobre as quais estou traçando estas palavras, e grotescamente delgados. Mais adelgaçados ainda pela intensidade de sua expressão de firmeza, de imutável resolução, de rigoroso desprezo pela dor humana. Eu via os decretos do que, para mim, representava o destino saírem ainda daqueles lábios. Via-os torcerem-se com uma frase letal. Via-os articularem as sílabas do meu nome e estremecia por não ouvir nenhum som em seguida. Via também, durante alguns minutos de delirante horror, a ondulação leve e quase imperceptível dos panejamentos negros que cobriam as paredes da sala. E depois, meu olhar caiu sobre as 7 grandes tochas em cima da mesa. A princípio, elas tomaram o aspecto da caridade e pareciam anjos brancos e esbeltos que me deviam salvar. Mas depois, repentinamente, inundou-me o espírito uma náusea mais mortal e senti todas as fibras de meu corpo vibrarem como se eu tivesse tocado o fio de uma pilha galvânica, enquanto os vultos angélicos se tornavam espectros insignificantes com cabeças de chama. E via bem que deles não teria socorro. E então, introduziu-se-me na imaginação como rica nota musical a ideia do tranquilo repouso que deveria haver na sepultura. Essa ideia chegou doce e furtivamente, e parece ter se passado muito tempo até que pudesse ser completamente percebida. Mas no mesmo momento em que meu espírito começava, enfim, a sentir propriamente e a acarinhar essa ideia, os vultos dos juízes desapareceram, como por mágica, de minha frente. As altas tochas se foram reduzindo a nada. Suas chamas se extinguiram por completo. O negror das trevas sobreveio. Todas as sensações pareceram dar um louco e precipitado mergulho, como se a alma se afundasse no Hades.
e o universo não foi mais do que noite, silêncio, imobilidade. Eu tinha desmaiado. No entanto, não direi que havia perdido por completo a consciência. Não tentarei definir o que dela ainda permanecia, nem mesmo procurarei descrevê-lo. Todavia, nem tudo estava perdido. No sono mais profundo, não. No meio do delírio, não. No desmaio, não. Na morte, não. Nem mesmo no túmulo tudo está perdido. De outra forma, não haveria imortalidade para o homem. Ao despertar do mais profundo sono, quebramos a teia delgada de algum sonho. Entretanto, um segundo depois, por mais fraca que tenha sido essa teia, não nos lembramos de ter sonhado. No voltar de um desmaio à vida, há duas fases. A primeira é o sentimento da existência mental ou espiritual. A segunda, o sentimento da existência física. Parece provável que, ao se atingir a segunda fase, pudéssemos evocar as impressões da primeira, poderíamos encontrá-las ricas em recordações do abismo transposto. E esse abismo, que é? Como pelo menos distinguiremos suas sombras das sombras do túmulo? Mas, se as impressões daquilo que denominei a primeira fase não são reevocadas à vontade, depois de longo intervalo não aparecem elas espontaneamente, enquanto indagamos maravilhados de onde poderiam ter vindo? Aquele que nunca desmaiou é quem não descobre palácios estranhos e rostos esquisitamente familiares em brasas ardentes. É quem não percebe a flutuar no meio do espaço as tristes visões que a maioria não pode distinguir. É quem não medita sobre o perfume de alguma flor desconhecida. É quem não tem o cérebro perturbado pelo mistério de alguma melodia que até então jamais lhe detivera atenção. Entre as frequentes e intensas tentativas de recordar, entre as lutas escarniçadas para recolher alguns vestígios daquele estado de aparente aniquilamento no qual a minha alma havia mergulhado, momentos houve em que eu sonhava ser bem-sucedido. Houve períodos breves, bastante breves, em que evoquei recordações que a lúcida razão de uma época posterior me assegura relacionarem-se apenas àquela condição de aparente inconsciência. Essas sombras de memória falam, indistintamente, de altas figuras que arrebatavam e carregavam em silêncio para baixo, cada vez mais baixo, até que uma horrível vertigem me oprimiu a simples ideia daquela descida sem fim. Falam-me também de um vago horror no coração, por causa mesmo daquele sossego desnatural do coração. Depois, sobrevém uma sensação de súbita imobilidade em todas as coisas, como se aqueles que me transportavam, cortejo espectral, houvessem ultrapassado, na sua descida, os limites do ilimitado, e se houvessem detido, vencidos pelo extremo cansaço da tarefa. Depois disso, reevoco a monotonia e a umidade, e depois tudo é loucura, a loucura de uma memória que se agita entre coisas repelentes. Bem de súbito, voltaram à minha alma o movimento e o som. O tumultuoso movimento do coração, e aos meus ouvidos o rumor de suas pancadas. Depois, uma pausa em que tudo desaparece. Depois, novamente o som, o movimento e o tato, uma sensação formigante invadindo meu corpo. Depois, a simples consciência da existência sem pensamento, situação que durou muito tempo. Depois, bem de repente, o pensamento, um terror arrepiante e um esforço ardente de compreender meu verdadeiro estado. Depois, um forte desejo de recair na insensibilidade. Depois, uma precipitada reviviscência da alma e um esforço bem-sucedido de mover-me. E agora, a plena lembrança do processo dos juízes, dos panos negros, da sentença, do mal-estar, do desmaio. Por fim,
inteiro esquecimento de tudo que se seguiu, de tudo que um dia mais tarde e acurados esforços me habilitaram a vagamente recordar. Até aqui, não tinha aberto os olhos. Sentia que estava deitado de costas, desamarrado. Estendi a mão e ela caiu, pesadamente, sobre algo úmido e duro. Deixei que ela ficasse alguns minutos, enquanto me esforçava por adivinhar onde poderia estar e o que me acontecera. Desejava ardentemente, mas não ousava servir-me dos olhos. Receava o primeiro olhar para os objetos que me cercavam, não que eu temesse olhar para coisas horríveis, mas porque ia ficando aterrorizado, tremendo que nada houvesse para ver. Por fim, com selvagem desespero no coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos foram então confirmados. Cercava-me o negror da noite eterna. Fiz esforço para respirar. A espessa escuridão parecia oprimir-me, sufocar-me. A atmosfera estava intoleravelmente confinada. Conservei-me ainda quietamente deitado, fazendo esforços para exercitar minha razão. Recordei os processos inquisitoriais e tentei, a partir desse ponto, deduzir minha verdadeira posição. A sentença fora pronunciada e me parecia que bem longo intervalo de tempo havia desde então decorrido. Contudo, nem por um instante supus que estivesse realmente morto. Tal suposição, a despeito do que lemos em romances, é completamente incompatível com a existência real. Mas onde estava eu e em que situação me encontrava? Sabia que os condenados à morte pereciam ordinariamente em autos de fé e se realizaram desses na mesma noite do dia do meu julgamento. Tinha eu sido reenviado para meu calabouço à espera da próxima execução, que só se realizaria daí a muitos meses? Vi logo que não podia ser isso. As vítimas haviam sido requisitadas imediatamente. Além disso, meu cárcere, como todas as celas dos condenados em Toledo, tinha soalhos de pedra e a luz não era inteiramente excluída. Uma terrível ideia lançou-me de súbito sangue em torrentes ao coração e durante breve tempo, mais uma vez, recaí no meu estado de insensibilidade. Voltando a mim, pus-me de pé, de um salto. Tremendo convulsivamente em todas as fibras, estendi desordenadamente os braços acima e em torno de mim, em todas as direções, não sentia nada. No entanto, temia dar um passo no receio de embater-me com as paredes de um túmulo. Transpirava por todos os poros e o suor se detinha em grossas e frias bagas em minha fronte. A agonia da incerteza tornou-se afinal intolerável e com cautela movi-me para diante, com os braços estendidos. Meus olhos como que saltavam das órbitas na esperança de apanhar algum débil raio de luz. Dei vários passos, mas tudo era ainda escuridão e vácuo. Respirei mais livremente. Parecia evidente que minha sorte não era, pelo menos, a mais horrenda. E então, como eu continuasse ainda a caminhar cautelosamente para diante, vieram-me em tropel à memória 1000 vagos boatos a respeito dos horrores de Toledo. Narravam-se estranhas coisas dos calabouços que eu sempre considerara fábulas, coisas, no entanto, estranhas e demasiado espantosas para serem repetidas, a não ser num sussurro. Ter-me-iam deixado para morrer de fome no mundo subterrâneo das trevas? Ou que sorte, talvez mesmo mais terrível, me esperava? Conhecia muito bem o caráter de meus juízes para duvidar de que o resultado seria a morte de insólita acritude. O modo e a hora eram tudo o que me ocupava e perturbava. Minhas mãos estendidas encontraram, afinal, um sólido obstáculo. Era uma parede que parecia construída de pedras, muito lisa, viscosa e fria. Fui acompanhando-a, caminhando com toda a cuidadosa desconfiança que certas narrativas antigas me haviam inspirado. Esse processo, porém, não me proporcionava meios de verificar as dimensões de minha prisão, pois eu podia fazer-lhe o percurso e voltar ao ponto de onde partira sem dar por isso. Tão perfeitamente uniforme parecia a parede.
Por isso é que procurei a faca que estava em meu bolso quando me levaram à sala inquisitorial, mas não a encontrei. Haviam trocado minhas roupas por uma camisola de sarja grosseira. Pensar em enfiar a lâmina em alguma pequena fenda da parede, de modo a identificar meu ponto de partida. A dificuldade, não obstante, era apenas trivial, embora na desordem de minha mente parecesse a princípio insuperável. Rasguei uma parte do debrum da roupa e coloquei o fragmento bem estendido em um ângulo reto com a parede. Tateando meu caminho em torno da prisão, não podia deixar de encontrar aquele trapo ao completar o circuito. Assim, pelo menos, pensava eu. Mas não tinha contado com a extensão da masmorra ou com minha própria fraqueza. O chão estava úmido e escorregadio. Caminhava cambaleando para a frente durante algum tempo quando tropecei e caí. Minha excessiva fadiga induziu-me a permanecer deitado e logo o sono se apoderou de mim naquele estado. Ao despertar e estender um braço, achei, a meu lado, um pão e uma bilha de água. Estava demasiado exausto para refletir naquela circunstância, mas comi e bebi com avidez. Logo depois, recomecei minha volta em torno da prisão e com bastante trabalho cheguei, afinal, ao pedaço de sarja. Até o momento em que caí, havia contado 52 passos. E ao retomar meu caminho, contara 48 mais até chegar ao trapo. Havia, pois, ao todo, uns 100 passos. E admitindo 2 passos para uma jarda, presumi que o calabouço teria umas 50 jardas de circuito. Encontrara, porém, muitos ângulos na parede, e desse modo não me era possível conjecturar qual fosse a forma do sepulcro, pois sepulcro não podia deixar eu de supor que era. Não tinha grande interesse, nem certamente esperança, naquelas pesquisas, mas uma vaga curiosidade me impelia a continuá-las. Deixando a parede, resolvi atravessar a área do recinto. A princípio, procedi com extrema cautela, pois o chão, embora parecesse de material sólido, era traiçoeiro e lodoso. Afinal, porém, tomei coragem e não hesitei em caminhar com firmeza, tentando atravessar em linha tão reta quanto possível. Havia avançado uns 10 a 12 passos dessa maneira, quando o resto do debrum rasgado de minha roupa se enroscou em minhas pernas. Pisei nele e caí violentamente de bruços. Na confusão que se seguiu à minha queda, não aprendi uma circunstância um tanto surpreendente, que, contudo, poucos segundos depois, e enquanto jazia ainda prostrado, reteve minha atenção. Era o seguinte: meu queixo pousava sobre o chão da prisão, mas meus lábios e a parte superior da minha cabeça, embora parecendo em menor elevação que o queixo, nada tocavam. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada de um vapor viscoso e o cheiro característico de fundos podres subiu-me às narinas. Estendi o braço e estremeci ao descobrir que havia caído à beira de um poço circular, cuja extensão, sem dúvida, não tinha meios de medir no momento. Tateando a alvenaria justamente abaixo da borda, consegui deslocar um pequeno fragmento e deixei-o cair dentro do abismo. Durante muitos segundos prestei ouvidos e suas repercussões ao bater de encontro aos lados da abertura em sua queda. Por fim, ouvi um lúgubre mergulho na água, seguido de ruidosos ecos. No mesmo instante, ouviu-se um som semelhante ao de uma porta tão depressa aberta quão rapidamente fechada, acima de minha cabeça, enquanto um fraco clarão luzia de repente em meio da escuridão e com a mesma rapidez desaparecia. Vi claramente o destino que me fora preparado e congratulei-me com o acidente oportuno que me salvara. Um passo a mais antes de minha queda e o mundo não mais me veria. E a morte justamente evitada era daquela mesma natureza que olhara com fabulosa e absurda nas histórias a respeito da Inquisição. Para as vítimas de sua tirania havia a escolha da morte, com suas mais cruéis agonias físicas, ou da morte com as mais abomináveis torturas morais. Tinha reservado para mim esta última. O longo sofrimento havia relaxado meus nervos, a ponto de fazer-me tremer ao som de minha própria voz.
e me tornara a todos os aspectos material excelente para as espécies de tortura que me aguardavam. Com os membros todos a tremer, arrepiei caminho tateante até a parede, resolvido a perecer antes que arriscar-se aos terrores dos poços, que minha imaginação agora admitia que fossem muitos, espalhados em todas as direções no calabouço. Em outras condições de pensamento, poderia ter tido a coragem de dar fim imediato às minhas desgraças, deixando-me cair dentro de um daqueles abismos. Mas então, era eu o mais completo dos covardes, nem podia tampouco esquecer o que ler a respeito daqueles poços. Que a súbita extinção da vida não estava excluída nos mais horrendos planos dos inquisidores. A agitação do espírito conservou-me desperto por muitas horas, mas afinal mergulhei de novo no sono. Ao despertar, encontrei a meu lado, como antes, um pão e uma bilha de água. Sede ardente me devorava e esvaziei a vasilha de um trago. Deveria estar com alguma droga, porque logo depois de beber, fui tomado de um torpor irresistível. Um sono profundo se apoderou de mim, sono semelhante ao da morte. Quanto tempo durou isso, não me é possível dizê-lo. Mas quando, mais uma vez, descerrei os olhos, os objetos que me cercavam estavam visíveis, graças a uma luz viva e sulfúrea, cuja origem não pude a princípio determinar. Consegui verificar a extensão e o aspecto da prisão. Tinha me enganado grandemente a respeito de seu tamanho. Todo o circuito de suas paredes não excedia de 25 jardas. Durante alguns minutos, esse fato causou-me um mundo de inútil perturbação, inútil de fato, porquanto as coisas havia de menor importância. Nas terríveis circunstâncias que me cercavam, que as simples dimensões de minha masmorra? Mas minha alma interessava-se com ardor por bagatelas e ocupei-me em tentar explicar o erro que havia cometido nas minhas medidas. A verdade, afinal, jorrou luminosa. Na minha primeira tentativa de exploração, havia eu contado 52 passos até o momento em que caí. Deveria achar-me então a distância de um passo ou dois do pedaço de sarja. De fato, havia quase realizado o circuito da cava. Foi então que adormeci, e ao acordar devo ter refeito o mesmo caminho, supondo assim que a volta da prisão era quase o dobro do que é na realidade. Minha confusão de espírito impediu-me de observar que começara a minha volta com a parede à esquerda e que acabara com a parede à direita. Enganara-me também a respeito da forma do recinto. Ao tatear meu caminho, descobrira muitos ângulos e daí deduzia a ideia de grande irregularidade. Tão poderoso é o efeito da escuridão absoluta sobre alguém que desperta do letargo ou do sono. Os ângulos eram apenas os de umas poucas e ligeiras depressões ou nichos a intervalos desiguais. A prisão era, em geral, quadrada. O que eu tinha tomado por alvenaria parecia agora ser ferro ou algum outro metal em imensas chapas, cujas suturas ou juntas causavam aquelas depressões. Toda a superfície daquele recinto metálico estava grosseiramente brochada com os horríveis e repulsivos emblemas a que a superstição sepulcral dos monges tem dado origem. Figuras de demônios em atitudes ameaçadoras, com formas de esqueletos e outras imagens mais realisticamente apavorantes, se espalhavam por todas as paredes, manchando-as. Observei que os contornos daqueles monstros eram bem recortados, mas que as cores pareciam desbotadas e borradas por efeito, talvez da atmosfera úmida. Notei então o chão, que era de pedra. No centro, escancarava-se o poço circular de cujas fauces havia eu escapado. Mas era o único que se achava no calabouço. Vi tudo isso indistintamente e com bastante esforço, pois minha condição física tinha grandemente mudado durante meu sono. Encontrava-me agora de costas e bem espichado numa espécie de armação de madeira muito baixa.
Estava firmemente amarrado a ela por uma comprida correia semelhante a um louro. Enrolava-se em várias voltas em torno de meus membros e de meu corpo, deixando livres apenas a cabeça e o braço esquerdo. Até o ponto apenas de poder, com excessivo esforço, suprir-me de comida em um prato de barro que jazia a meu lado no chão. Vi com grande horror que a bilha de água tinha sido retirada. Digo com grande horror porque intolerável sede me abrasava. Parecia ser intenção de meus perseguidores exacerbar essa sede, pois a comida do prato era uma carne picantemente temperada. Olhando para cima, examinei o forro de minha prisão. Tinha uns 9 ou 10 metros de altura e era do mesmo material das paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura bastante estranha absorveu-me toda a atenção. Era um retrato do tempo, tal como é comumente representado, exceto que em lugar de uma foice segurava ele aquilo que ao primeiro olhar supus ser o desenho de um imenso pêndulo, dos que vemos nos relógios antigos. Havia algo, porém, na aparência daquela máquina que me fez olhá-la mais atentamente. Enquanto olhava diretamente para ela, lá em cima, pois se achava bem por cima de mim, pareceu-me que se movia. Um instante depois vi isso confirmado. Seu balanço era curto e sem dúvida vagaroso. Estive a observá-lo alguns minutos, mais maravilhado que mesmo amedrontado. Cansado afinal de examinar-lhe o monótono movimento, voltei os olhos para os outros objetos que se achavam na cela. Leve rumor atraiu minha atenção e, olhando para o chão, vi vários ratos enormes que por ali andavam. Haviam saído do poço que se achava bem à vista à minha direita. No mesmo instante, enquanto os observava, subiram os bandos apressados com olhos vorazes atraídos pelo cheiro da carne. Era-me preciso muito esforço e atenção para afugentá-los. Talvez se houvesse passado uma meia hora ou mesmo uma hora, pois só podia medir o tempo imperfeitamente, quando ergui de novo os olhos para o forro. O que vi então encheu-me de confusão e de espanto. O balanço do pêndulo tinha aumentado de quase uma jarda de extensão. Como consequência natural, sua velocidade era também muito maior, mas o que sobretudo me perturbou foi a ideia de que ele havia perceptivelmente descido. Observava agora, com que horror é desnecessário dizer, que sua extremidade inferior era formada por um crescente de aço cintilante, tendo cerca de 30 centímetros de comprimento, de ponta a ponta. As pontas voltavam-se para cima e a borda de baixo era evidentemente afiada como a folha de uma navalha. Como uma navalha também parecia pesado e maciço, estendendo-se para cima a partir do corte, numa sólida e larga configuração. Estava ajustado a uma pesada haste de bronze e o conjunto assobiava ao balançar-se no ar. Não pude duvidar, por mais tempo, da sorte para mim preparada pela engenhosidade monacal em torturas. Minha descoberta do poço fora conhecida dos agentes da Inquisição. O poço cujos horrores tinham sido destinados para um rebelde tão audacioso como eu. O poço, figura do inferno, e considerado pela opinião pública como a última tule de todos os seus castigos. Pelo mais fortuito dos incidentes, tinha eu evitado a queda dentro do poço e sabia que a surpresa ou armadilha da tortura formava parte importante de todo o fantástico daquelas mortes em masmorras. Não tendo caído, deixava de fazer parte do plano demoníaco. Atirar-me no abismo e, dessa forma, não havendo alternativa, uma execução mais benigna e diferente me aguardava. Mais benigna! Quase sorri da minha angústia quando pensei no uso de tal termo. De que serve falar das longas, das infindáveis horas de horror mais que mortal, durante as quais contei as precipitadas oscilações da lâmina? Polegada a polegada, linha a linha, com uma descida somente apreciável a intervalos que pareciam séculos, descia sempre cada vez mais baixo, cada vez mais baixo.
Dias se passaram. Pode ser que se tenham passado muitos dias, até que ele se balançasse tão perto de mim que me abanasse com seu sopro acre. O odor da lâmina afiada entrava-me pelas narinas. Roguei aos céus, fatiguei-os com as minhas preces para que mais rápida a lâmina descesse. Tornei-me freneticamente louco e forcejei por erguer-me contra o balanço da terrível cimitarra. Mas depois acalmei-me de repente e fiquei a sorrir para aquela morte cintilante como uma criança diante de algum brinquedo raro. Houve outro intervalo de completa insensibilidade. Foi curto, pois, voltando de novo à vida, não notei descida perceptível no pêndulo. Mas pode ter sido longo, pois eu sabia que havia demônios que tomavam nota do meu desmaio e que podiam à vontade ter detido a oscilação. Voltando a mim, sentia-me também bastante doente e fraco, de maneira inexprimível, como em consequência de longa inanição. Mesmo em meio das angústias daquele período, a natureza humana implorava alimento. Com penoso esforço, estendi o braço esquerdo mais longe que os laços permitiam. E apoderei-me do pequeno resto que me tinha sido deixado pelos ratos. Ao colocar um pedaço de alimento na boca, atravessou-me o espírito uma imprecisa ideia de alegria, de esperança. Todavia, que havia de comum entre mim e a esperança? Era, como eu disse, uma ideia imprecisa, dessas muitas que todos têm e que nunca se completam. Senti que era de alegria, de esperança essa ideia, mas também senti que perecera ao formar-se. Em vão eu lutava para aperfeiçoá-la, para recuperá-la. O prolongado sofrimento quase aniquilara todas as minhas faculdades comuns de pensamento. Eu era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo fazia-se em ângulos retos com o meu comprimento. Vi que o crescente estava disposto para cruzar a região de meu coração. Desgastaria a sarja de minha roupa, voltaria, repetiria suas operações de novo, ainda outra vez. Não obstante sua oscilação terrivelmente larga, de 9 metros ou mais, e a força sibilante de sua descida, suficiente para cortar até mesmo aquelas paredes de ferro, o corte de minha roupa seria tudo quanto durante alguns minutos ele faria. Ao pensar nisso, fiz uma pausa. Não ousara passar além dessa reflexão. Demorei-me nela com uma atenção pertinaz, como se assim fazendo pudesse deter ali a descida da lâmina. Obriguei-me a meditar sobre o som que o crescente produziria ao passar através de minha roupa e na característica e arrepiante sensação que a fricção do pano produz sobre os nervos. Meditava em todas as bagatelas até me doerem os dentes. Mais baixo, cada vez mais baixo ele descia. Senti um frenético prazer em comparar sua velocidade de alto a baixo com sua velocidade lateral. Para a direita, para a esquerda. Para lá e para cá. Com o guincho de um espírito danado. Para meu coração, com o passo furtivo do tigre. Eu ora ria, ora urrava, à medida que uma ou outra ideia se tornava predominante. Para baixo, seguramente, inexoravelmente para baixo, oscilava a 3 polegadas de meu peito. Debatia-me violentamente, furiosamente, para libertar meu braço esquerdo, que só estava livre do cotovelo até a mão. Podia apenas levar a mão à boca, desde o prato que estava ao meu lado, com grande esforço, e nada mais. Se tivesse podido quebrar os liames acima do cotovelo, teria agarrado e tentado deter o pêndulo. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Para baixo, incessantemente para baixo, inevitavelmente para baixo. Eu ofegava
e debatia-me a cada oscilação. Encolhia-me convulsivamente a cada balanço. Meus olhos acompanhavam os seus vai-e-vens, para cima, para baixo. Com a avidez do mais insensato desespero, fechavam-se-me os olhos espasmodicamente no momento da descida, embora a morte viesse a ser para mim um alívio, e que inexprimível alívio! Entretanto, todos os meus nervos tremiam ao pensar que bastava uma simples descaída da máquina para precipitar aquele machado agudo e cintilante sobre meu peito. Era a esperança que fazia assim tremerem os meus nervos, que assim me calafriava o corpo. Era a esperança que triunfa, mesmo sobre o cavalete de tortura, a esperança que sussurra aos ouvidos do condenado à morte, até mesmo nas masmorras da Inquisição. Vi que cerca de 10 ou 12 oscilações poriam a lâmina em contato com minhas roupas. E a essa observação subitamente me veio ao espírito toda a aguda e condensada calma do desespero. Pela primeira vez durante muitas horas, ou mesmo dias, pensei. Ocorreu-me então que a correia ou louro que me cingia era uma só. Não estava amarrado por cordas separadas. O primeiro atrito do crescente navalhante, com qualquer porção da correia, a cortaria, de modo que eu poderia depois desamarrar-me com a mão esquerda. Mas quão terrível era, nesse caso, a proximidade da lâmina, quão mortal seria o resultado do mais leve movimento. Seria verossímil, aliás, que os esbirros do inquisidor não tivessem previsto e prevenido essa possibilidade? Seria provável que a correia cruzasse o meu peito no percurso do pêndulo? Receando ver frustrada minha fraca e, ao que parecia, a última esperança, elevei a cabeça o bastante para conseguir ver distintamente o meu peito. O louro cingia meus membros e meu corpo em todas as direções, exceto no caminho do crescente assassino. Mal deixara cair a cabeça na sua posição primitiva, reluziu em meu espírito algo que eu não saberia melhor definir, senão com a metade informe daquela ideia de libertação, a que já aludi anteriormente, e da qual apenas uma metade flutuava de modo vago em meu cérebro, no levar a comida aos meus lábios abrasados. A ideia inteira estava agora presente, fraca, apenas razoável ou apenas definida, mas mesmo assim inteira. Pus-me imediatamente a tentar executá-la com a nervosa energia do desespero. Durante muitas horas, a vizinhança imediata da baixa armação de madeira sobre a qual eu jazia estivera literalmente fervilhando de ratos. Eram ferozes, audaciosos, vorazes. Seus olhos vermelhos chispavam sobre mim como se esperassem apenas uma parada de movimentos de minha parte para fazer de mim sua presa. A que espécie de alimento, pensei eu, estão eles acostumados neste poço? A despeito de todos os meus esforços para impedi-los, tinham devorado tudo, exceto um restinho do conteúdo do prato. Minha mão contraíra um hábito de vai-vem ou de balanço em torno do prato, e afinal, a uniformidade inconsciente do movimento privou-o de seu efeito. Na sua voracidade, a bicharia frequentemente ferrava as agulhas presas nos meus dedos. Com as migalhas de carne gordurosa e temperada que ainda restavam, esfreguei toda a correia, até onde podia alcançar. Depois, erguendo a mão do chão, fiquei imóvel, sem respirar. A princípio, os vorazes animais se espantaram, terrificados com a mudança, com a cessação do movimento. Fugiram alarmados e muitos regressaram ao poço. Mas isso foi só por um momento. Eu não contara em vão com sua voracidade, observando que eu ficava sem mover-me. Um ou dois dos mais audazes pularam sobre o cavalete e farejaram o louro. Parece que isso foi o sinal para uma corrida geral. Do poço precipitaram-se tropas frescas, subiram pela madeira, correram sobre ela e saltaram às centenas por cima de meu corpo. Absolutamente não os perturbou o movimento cronométrico do pêndulo. Evitando-lhe a passagem, trabalhavam sobre a correia besuntada de gordura.
precipitavam-se, formigavam sobre mim em pilhas sempre crescentes. Torciam-se sobre minha garganta, seus lábios frios tocavam os meus. Eu estava semi-sufocado pelo peso daquela multidão. Um nojo para que o mundo não tem nome arfava-me o peito e me enregelava o coração com pesada viscosidade. Mais um minuto, porém, e compreendi que estaria terminada a operação. Claramente percebi o afrouxamento da correia. Sabia que em mais de um lugar ela já deveria estar cortada. Com resolução sobre-humana, permaneci imóvel. Nem errar em meus cálculos, nem havia suportado tudo aquilo em vão. Afinal, senti que estava livre. O louro pendia de meu corpo em pedaços. Mas o movimento do pêndulo já me comprimia o peito. Dividir a sarja de minha roupa, cortar a camisa por baixo 2 vezes de novo oscilou e uma aguda sensação de dor atravessou todos os meus nervos. Mas chegara o momento de escapar-lhe. A um gesto de minha mão, meus libertadores precipitaram-se tumultuosamente em fuga. Com um movimento firme, prudente, oblíquo, encolhendo-me, abaixando-me, deslizei para fora dos laços da correia e do alcance da cimitarra. Pelo momento, ao menos, eu estava livre. Livre e nas garras da Inquisição. Mal descera de meu cavalete de horror para o chão de pedra da prisão, o movimento da máquina infernal cessou e vi que alguma força invisível a puxava, suspendendo-o através do forro. O conhecimento desse fato me abateu desesperadamente. Cada movimento meu era sem dúvida vigiado. Livre? Eu apenas escapara de morrer numa forma de agonia para ser entregue a qualquer outra forma pior do que a morte. Com tal pensamento, girei os olhos nervosamente em volta sobre as paredes de aço que me circundavam. Qualquer coisa incomum, certa mudança que a princípio não pude perceber distintamente, era óbvio, produzia-se no aposento. Durante vários minutos de sonhadora e tremente abstração, entreguei-me a vãs e desconexas conjecturas. Nesse período, certifiquei-me pela primeira vez da origem da luz sulfurosa que iluminava a cela. Procedia de uma fenda de cerca de 0,5 polegada de largura que se estendia completamente em volta da prisão na base das paredes, as quais assim pareciam que, de fato, eram inteiramente afastadas do solo. Tentei, mas sem dúvida inutilmente, olhar por essa abertura. Ao erguer-me da tentativa, o mistério da alteração do aposento revelou-se logo à minha inteligência. Eu observava que, embora os contornos das figuras nas paredes fossem suficientemente distintos, suas cores pareciam manchadas e indecisas. Tais cores passaram a tomar, e a cada movimento tomavam, um brilho apavorante e mais intenso que dava às espectrais e diabólicas imagens um aspecto capaz de fazer tremerem nervos, mesmo mais firmes que os meus. Olhos de demônio, de vivacidade selvagem e sinistra, contemplavam-me, vindos de 1000 direções, onde antes nada fora visível, e cintilavam com o lívido clarão de um fogo que eu não podia forçar a imaginação a considerar irreal. Irreal, mesmo quando respirei, veio-me às narinas o bafo do vapor do ferro aquecido. Um odor sufocante espalhou-se pela prisão. Um fulgor mais profundo se fixava a cada instante nos olhos que contemplavam minhas agonias. Uma coloração sempre mais intensamente carmesim infundia-se sobre as horrendas pinturas de sangue. Ofeguei. Esforcei-me para respirar. Não podia haver dúvidas sobre os desígnios de meus atormentadores. Oh, os mais implacáveis, os mais demoníacos dos homens. Fugi do metal ardente para o centro da cela.
Entre as ideias da destruição pelo fogo que impediam sobre mim, o pensamento do frescor do poço caiu em minha alma como um bálsamo. Atirei-me para suas bordas mortais, lancei para o fundo os olhares ansiosos. O brilho do teto inflamado iluminava seus mais recônditos recessos. Contudo, por um momento desordenado, o espírito recusou-se a compreender a significação do que eu via. Afinal, obriguei-o a compreender, lutei para que aquilo penetrasse em minha alma e aquilo se gravou em brasa na minha mente trêmula. Oh, uma voz para falar! Oh, horror! Oh, qualquer horror menos aquele! Com um grito fugi da borda e sepultei a face nas mãos, chorando amargamente. O calor aumentava com rapidez e ainda uma vez olhei para cima a tiritar, como num acesso de febre. Segunda alteração se verificara na cela e agora a mudança era, evidentemente, na forma. Como antes, foi em vão que tentei a princípio perceber ou compreender o que ocorria. Mas não fui deixado em dúvida muito tempo. A vingança inquisitorial fora apressada pela minha dupla fuga a ela, e não havia mais meio de perder tempo com o rei dos terrores. O quarto fora quadrado. Eu notava que 2 de seus ângulos de ferro eram agora agudos e 2, em consequência, obtusos. A terrível diferença velozmente aumentava com um grave rugido ou um gemido surdo. Em um instante o aposento trocara sua forma pela de um losango. Mas a alteração não parou aí, nem eu esperei ou desejei que ela parasse. Eu poderia ter aplicado as paredes rubras ao meu peito como um vestuário de eterna paz. A morte, disse eu. Qualquer morte, porém não a do poço. Louco, não havia compreendido que o objetivo dos ferros ardentes era impelir-me para dentro do poço? Poderia eu resistir a seu fulgor? Ou mesmo que o conseguisse, poderia suportar sua pressão? E então, mais e mais se achatou o losango com uma rapidez que não me dava tempo para refletir. Seu centro e naturalmente sua maior largura ficaram mesmo sobre o abismo escancarado. Fugi, mas as paredes, a apertar-me, impeliam-se-me irresistivelmente para diante. Afinal, para meu corpo queimado e torcido, não havia mais de 1 polegada de solo firme no soalho da prisão. Não lutei mais. A agonia da minha alma, porém, se exalou num grito alto, longo e final de desespero. Senti que oscilava sobre a borda, desviei os olhos. Houve um ruído discordante de vozes humanas. Houve um elevado toque, como de muitas trombetas. Houve um rugido áspero, como de 1000 trovões. Precipitadamente recuaram as paredes em brasa. Um braço estendido agarrou o meu quando eu caía, desfalecido no abismo. Era o do general La Salle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição caíra nas mãos de seus inimigos. E esse foi O Poço e o Pêndulo, de Edgar Allan Poe, com a belíssima tradução de Oscar Mendes. E olha, o Oscar Mendes, nesse livro que a gente utilizou para fazer a narrativa, também faz uma apresentação muito incrível do que foi Poe, né? Do que ele fez na literatura mundial. Vale lembrar que ele... por que, né? Que ele é tão conhecido e tão celebrado, né, até hoje. Eu acho que é porque não tem ninguém que escreva como ele, né? O Poe é muito único, principalmente em forma e estilo. Quando você começa a ler o texto dele, você já identifica o estilo bem característico e o formato, né? Porque esse conto que a gente ouviu, ele é longo, mas ele passa tão rápido, né? Que a história é tão boa que parece que você ouviu em 10 minutinhos ali. Uma das explicações para isso que você referencia, Lucas, é que as narrativas que ele fez... todos os contos do Poe foram sempre em primeira pessoa, como esse.
E essa narrativa em primeira pessoa é que a gente imagina sempre esse narrador inominado, né? Alguns teóricos, enfim, o próprio Oscar Mendes traz que é o próprio Poe, são eus do Poe. Então o medo que ele traz, que ele constrói nas narrativas de terror, horror, mistério, de morte, não é aquele medo que vinha sendo praticado, né? Das coisas de fora, fantasmagóricas, que causavam medo. O medo de dentro da mente, justamente, são os mistérios da mente, os mistérios da morte, que ele traduz de uma forma assim tão intensa. Eu acho que isso da primeira pessoa, ela também faz de você não só um leitor, ou um ouvinte, né, nesse caso, mas te chama pra participar da história. No começo ali você fica junto com o personagem, também querendo saber onde ele tá. Você até imagina que será que ele morreu e isso é tipo vazio, assim, que ele tá? Tem aquela pergunta, onde estou eu? Em que situação me encontrava? É muito interessante isso, porque o que me marcou muito é essa questão das sombras da memória que ficam atordoando esse personagem que tá passando pela tortura, né? Porque ele tem aquela sequência cronológica que ele fica, e depois, e depois... Que é a repetição também, né? Que o Poe usa bastante. No Corvo, né? Ele usa nunca mais, nunca mais. Isso. E ele também usa. Agora, sim, uma coisa importante pra gente falar, como que ele construiu essa narrativa, né? Então, ele tá em que território? Ele está falando ali da Inquisição Espanhola, né? Estamos no universo de Toledo. Para situar, a Inquisição Espanhola aconteceu, imagina, Lucas, do século XV ao século XIX. Muito tempo, né, onde a intolerância religiosa acabou povoando ali todas essas gerações, né? Principalmente foi perseguição aos povos judeus e muçulmanos, expulsão, perseguição. Os números são impressionantes. Mais de 100 mil tentativas de tortura, né? Ou tentativas de execuções. Execuções propriamente ditas se fala entre 3 mil e 5 mil. Então, realmente, uma história assim... Inquisição Espanhola foi algo muito violento. Então, às vezes, nem era muito pela religião. Era por algo que veio de fora, né? Uma religião, um jeito de acreditar que veio ali de outros países e que, né, era considerado errado. Sabe que eu gosto muito do fim desse conto? Que a gente não imagina que o personagem vai se safar, né? Você acha que não vai ter ainda mais com o Edgar Allan Poe, né? Que ele não é de final feliz. E de repente entra, né, o tropel, enfim, o general francês derruba ali aquele calabouço, né, aquele local, eles retomam e o prisioneiro é salvo. Nessa questão, olha só, os dados indicam que a Inquisição Espanhola acabou em 1834. O texto é de 1842. É muito fresco ainda em termos de história e de literatura para escrever um texto dessa envergadura, hein? Eu até lembrei aqui agora de uma sketch do Monty Python, que é da Inquisição Espanhola. E eu notei, assim, pra mim foi bem desafiador fazer essa narrativa, Lucas, porque ela tem trechos longos e velozes, assim. Eu procurei imprimir no audiodrama toda essa questão, com a respiração, né, com toda essa coisa, porque o texto dele é muito nevrótico, né, ele faz a gente realmente tremer por essa sucessão de acontecimentos, nessas imagens sensoriais todas que a tortura traz, e o poço, na minha leitura, e na de muitas pessoas, de repente, possa ser essa figura do inferno, né, porque é o abismo, o fundo, o lá ele embaixo. Fala que ele quer qualquer tipo de morte, menos a morte pelo poço. E tem a outra coisa do pêndulo, né? O pêndulo, com esse vai e vem, né? Blá, um lado, o outro. Tem essa coisa da tortura fantástica, né? E os próprios dias que se passam. Fantástica no sentido literário de fantástico, né? Do assombroso, do insólito, né? Não no sentido fantástico de algo espetacular, né? E essa questão do desespero, né? Do fio de morte, né? Que realmente tem o fio do pêndulo ali, que ele, inclusive, destaca, né? Que está bem afiado, que vai cortar primeiro a roupa dele. Daí ele conjectura se vai conseguir cortar a corda e ele escapar. E essa narrativa e esse texto dele que acelera e diminui, geralmente diminui, né, o fluxo da narrativa, assim, quando ele entra na consciência dele, começa a pensar, entre aspas, né, racionalmente, ou o mais racionalmente possível que ele consegue naquela situação, que daí tudo para. E isso é dado a identificar no texto, e a gente imprimiu isso no audiodrama também, nas horas que ele começa a pensar e começa a se ficar um pouco mais racional, né? Que tudo desacelera e o pêndulo começa a ir mais devagar, assim, e ele consegue pensar com
com mais sensatez o que ele pode fazer para escapar dali. Agora, não bastasse o poço, não bastasse o pêndulo, né? Aí tem o elemento do rato que entra ali, que também tem uma leitura bem profunda que possa ser feita se alguém quiser fazer essa leitura. Mas depois tem a questão do fogo e as paredes espremendo, né? Que é como termina, de fato, essa terceira instância de tortura. E o que mais me impressiona, a última coisa que eu vou falar, é que o tempo inteiro ele percebe que ele está sendo observado, né? Então ele consegue se safar de uma coisa, Ele percebe que tem gente olhando, que quando ele adormece, vem alguém e coloca comida pra ele, que é uma sacanagem, né? Inclusive, que é a comida super salgada e não dão água pra ele. Então tem, tipo, várias camadas, assim, de tortura. Inclusive essa que pode parecer boba, colocar a comida salgada ou mais forte. Mas imagina numa situação assim, né? Uma tortura muito forte também e só piora toda a situação dele. Eu acho que a gente deveria falar um pouco sobre o Poe, sobre o autor em si. Antes de falar dele, eu queria também colocar que tem o filme O Poço e o Pêndulo, de 1961. Ele é com Vincent Price, e olha que louco. O Vincent, naquela época, eles fizeram 3 filmes. Tem A Queda da Casa de Usher, que a gente já viu, é bem interessante. Muito. Claro, gente, é um filme de 1960 e ele tem uma pegada, assim, um pouco de filme B. Mas é bem interessante de conhecer. Pesquisa que deve ter no YouTube. E A Queda da Casa de Usher, de 1960. É com o Vincent Price, como eu comentei, e é escrito, o screenplay é do Richard Matheson, que é do Eu Sou a Lenda. Ele escreveu Eu Sou a Lenda. E daí teve o Poço e o Pêndulo também, que esse eu não assisti, não sei como é que é, se é bom ou não, pela capa. Vamos ver depois. Parece ser um filme B também. De 1961, um ano depois, também estreando o Vincent Price, e também escrito por Richard Matheson. E depois tem o Corvo ainda, em 63, também estrelando o Vincent Price, e também escrito pelo Richard Matheson. Olha, foi uma dobradinha de vários anos ali, em homenagem ao Poe. Foi 3, na verdade. 3 filmes, 60, 61 e 63. E vamos falar sobre o Poe, que ele tem uma vida muito maluca. Quero dizer que no dia último, 9 de janeiro... Dia último? No último dia 9 de janeiro, foi 212 anos do nascimento do Poe. 212. E tão pertinho. E isso é uma coincidência, né? A gente fez vários episódios que, inclusive, teve um que caiu no dia de aniversário. A gente não planeja esse tipo de coisa. Acontece. Eu acho que são as forças do universo. Eu gosto de acreditar nisso. Mas assim, o Poe, ele teve realmente uma vida muito conturbada. E os textos dele são reflexos, como a gente falou, né? Desse medo que existia dentro dele mesmo, né? Ele tinha medo de ficar louco, porque a irmã adotiva dele era meio enlouquecida, né? A mãe dele morreu quando ele tinha 3 anos. 3 anos. Ele foi adotado pelos Alan, né? Daí ele mudou o nome dele, colocou o Alan entre Edgar e Poe. E a mãe dele morreu, né? Quando ele tinha 3 anos, com 24 anos. E daí depois também a esposa dele morreu, com 24 anos, também de tuberculose. E eu não sei Cíclico, né? E ela era prima dele, inclusive. Claro que, assim, não dá pra julgar hoje em dia, porque naquela época era muito comum casar entre primos, assim. Tem uma coisa curiosa, uma história que é tipo história de pescador, talvez não seja verdade, ou talvez seja, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym, que é um romance do Edgar Allan Poe. É o único romance dele. O único? Então, com o jovem Richard Parker, é o nome do personagem. Isso eu não sei de cabeça, tá? Eu tô lendo no papel. E ele conta a história de pescadores que se perdem no mar e eles têm que decidir por quem eles vão comer pra não morrer de fome. E eles decidem por um garoto que é o Richard Parker, né? Decidem por ele pra servir como esse sacrifício canibal, assim, maluco. E 46 anos depois, aconteceu de pescadores ficarem perdidos no mar e também terem que decidir por alguém para eles comerem. E eles decidiram por um garoto que estava junto de 17 anos. E sabe qual que era o nome do menino? Richard Parker. Meu Deus, ou ele teve uma visão do futuro... Bom, totalmente distópico isso, né? Muito louco. Por isso que eu falei, história de pescador. Mas o que dizem é que realmente o Poe, ele, pela natureza da vida, né? As circunstâncias da vida que ele teve essa dificuldade mesmo, essa incapacidade de escrever longos romances, muitos longos romances. Por isso que ele realmente se aperfeiçoou na história curta. O Edgar Allan Poe teve uma vida muito sozinha, muito conturbada. 7 pessoas só estavam no velório dele. Não tinha muita gente que queria saber dele.
E a gente reconhece, né, o retrato dele, aquele retrato com os olhos caídos, assim, com aquela melancolia. Quando a gente vê, a gente já reconhece que é o Edgar Allan Poe. Verdade. Mas eu acho que se ele soubesse que tantas pessoas seguiriam os textos dele, estudariam e iriam apreciar tanto os textos dele, assim como a gente está apreciando hoje, eu acho que ele ia dar um sorrisinho, assim, naquela foto, não ia ficar toda hora triste. Nossa, bela observação. Realmente, você mergulha, né, nesses mistérios, porque a morte é um grande mistério para a humanidade, né? A morte, o medo em si também é um grande mistério. Às vezes a gente tem medo das coisas mais absurdas, né? E a literatura é que nos provoca essa viagem, né? Realmente, ele tinha uma inteligência magnífica e construiu narrativas que marcaram toda uma geração e vão continuar marcando. Acho que os filhos dos nossos filhos vão sempre continuar consumindo essa literatura. Escritor único. Um brinde ao Edgar Allan Poe. Um brinde. Tchim, tchim. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Diana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.